em nossos corações para sempre. Estamos em mais uma transmissão e para todos vocês aqui, porque é sempre bom a gente iniciar mais uma transmissão e tendo o apoio de todos vocês. Eu necessito dar continuidade a todos estes scripts que eu tenho feito e necessariamente para a abertura de alguns ainda que necessitarão de ser acompanhados e tudo, e eu quero que vocês se interem um pouco mais sobre isso. É necessário porque, afinal de contas, tem algumas partes que viram impressas, né? Eu tenho que editá-las alguns e entregá-las para amigos, outros eu vou no vídeo mesmo, porque é uma coisa boa você se inteirar e de repente alguém tem uma pergunta muito em conta para fazer e a faça pelo computador mesmo, né? Então não tem problema disso ocorrer. Esse é o meio mais viável que tem. A gente, por um tema vasto, hoje eu escolhi laços de família, né? Um tema enxuto, dá para comentar bem e tendo em vista também que estamos com a série O Apocalipse de Jesus para o simples de coração. Para o simples de coração, porque as pessoas são simples. E essa série foi um gancho que o nosso líder ecumênico, nosso irmão Paiva Neto, deu início nos meios de comunicação, na comunicação 100% Jesus. Então, por isso, estamos aqui com um assunto bom para ser comentado e queremos que outras pessoas se interem mais. Vamos pelos contatos nas redes e vamos ver o que dá. Esta série aí está disponível na internet com a pregação do nosso saudoso irmão Alzir, e, sem dúvida, para nós é uma honra garantir que à frente tenham outras pessoas que dão possibilidade da leitura e, claro, que poderão perguntar, poderão querer se interessar mais a respeito. Nós aqui estamos de boa vontade com vocês todos, ministrando esta pequena palestra. Possivelmente necessária, porque não existe acasos e muitas das ocorrências que têm hoje garantido um recuo da juventude,
com a mobilial, na participação dela, é muito sério que nós todos estejamos engajados sobre isso. Porque, afinal de contas, são pessoas que, aquelas que, da cultura, nós tenha se manifestado de uma certa forma no repúdio a certos limites no controle geral da situação em que está o planeta. Olha como está o planeta. Não está como deveria estar. Pelo menos essa é a visão que nós, os simples, contrapomos aquelas pessoas que, não, tá tudo ok, para nós é assim mesmo, não precisa de se mobilizar, né? Eu já estou fazendo a minha parte. Mas tem aquelas pessoas que não precisa, não precisa sair da sua mobilidade e entregar um, um panfleto, alguma coisa que dê mais acalento para aquelas pessoas que necessitam aprender. Nós fazemos de conta que desmerecemos essas pessoas, porque mortas. Há um capítulo de um livro muito interessante que eu vou trazer para vocês, em que o autor fala dessas pessoas no final dos tempos, veja só, no final de um tempo predito que já ocorreria como o fim dos tempos. Esse fim que determina um início de um outro ciclo. E nós aqui estamos de acordo com essas palavras do irmão Paiva. Apocalipse. Ele é a nossa fortaleza. Porque tu tem consciência. E o Apocalipse, sendo de Deus, é uma revelação que precisaria ser manifestada num suplício de 2000 anos e necessariamente ser despertado nas consciências do seu valor. Nós aqui procuramos estender a correlação dos fatos a qualquer possibilidade delas em andamento. Temos o nosso condicionamento próprio e Deus o respeita. Mas, entretanto, se faz necessário observar e ter em mente aquela analogia dos fatos que intermeia um fato a outro, porque eles podem ser muito importantes para o desencadear das situações que aí se encontram. E para ensinar o quê? Aprendemos na religião de Deus que só um caminho para essas pessoas que luxo de ter em mente um evangelho, um apocalipse aberto às consciências. Só há um meio de falar, é o professor
sofrimento, aquele meio mais possível de se chegar a elas pelos fatos que aí já se encontram. Necessário se faz, como diz o nosso irmão Paiva, estamos sempre apoiados na sua literatura. Trata-se de um providencial alertamento sobre a conclusão do plantio que praticamos. Nesse intermeio de Apocalipse e os fatos que irão se dar, já estamos dando um gancho tremendo nessas correlações dos fatos. Aí está o mau comportamento coletivo, que é muito bom numa época como essa. Pegam as pessoas desprevenidas. E o que elas estão fazendo? O que elas estão sendo mobilizadas é o eixo do debate que, com sacrifício bom, podemos disparar nas ciências um elemento assim constrangedor quando se fala, por exemplo, que estamos tratando aqui e que a revelação dá o novo céu e uma nova terra. Essas pessoas, vamos ver no Apocalipse e também na Revelação, que elas se enfurecem. Elas não se espantam, porém se enfurecem. E o que é isso tudo? A literatura, temos bom gáudio de conversar sobre isso com vocês, porque, na verdade, elas não se... Uma literatura amplamente discutida e abordada nos meios de comunicação, que se faz necessário que ampliemos a sua visão para isso. Esse medo versus sobrevivência que hoje vamos tratar com vocês. O nosso irmão Paiva dá um elan capaz de suscitar em nós um despertamento, um desdobrar para isso que vem acontecendo. Para muitos, o tópico é mesmo um susto. A analogia suscita fatos que nós vamos discorrer aqui, que precisamos nos mobilizar, que precisamos nos respaldar em torno desses assuntos para criar rodas de debate, para levar um apoio a um amigo que esteja sofrendo. E aqui temos uma circular muito importante que o nosso irmão Paiva trouxe a nós, que servirá, de uma certa maneira, servirá para o nosso debate de hoje. Como anda correspondendo os nossos atos de acordo com a revelação divina? Podemos dizer que essa realidade dos fatos que tem se dado, fator que gera constrangimento.
Mas as pessoas gostam, tem umas que gostam de quando está aí no pega pra capar, as pessoas têm se correspondido com com esse, com esse meio tempo. Mas aqui queremos trazer e estamos trazendo de uma maneira bem feita, bem demonstrada, o que queremos dizer, né? Vamos trazer então de destaque dessa mensagem um, um exemplo. É uma carta em especial aos cristãos do Novo Mandamento e voluntários da boa vontade. Essa carta foi redigida pelo presidente pregador da Religião de Deus a 10 de dezembro de 2001. Então, todo o aparato que trouxermos, é claro que não nos vamos nos prender à carta. É claro que é uma carta bela. Se der, nós ficaremos em torno dela, sim, e queremos né, com perguntas e muita audiência em torno disso. Até mesmo para suscitar o interesse de todos, além do que nós estamos, já disse, repitamos que estamos com o Apocalipse de Jesus aí tendo os fatos todos prontos, né, e ministrados aí. Coube a nós, então, nos manifestar em torno desses assuntos. É o que nós estamos fazendo. E para que isso se dê também com nós, precisamos nos manifestar. Nós temos nosso ponto de vista. Traremos um trecho de um ponto de vista muito conhecido, de um espírito muito evoluído, e do qual leremos Emmanuel e Ramatiz, e de um livro que vem sendo muito estudado nos meios familiares, que é este livro aqui, ó. Hercóbulos. Nós estudaremos ele, mas digamos de passagem que Hercóbulos ficaria o nome de um sistema que passará por nós, né? Já que se trata de uma mensagem espiritual. Eu achei muito interessante trazê-la aqui.
os pontos de vista, e eu já estou me mobilizando também a ler este livro, tomando partido de ler. Então, é claro que depois eu irei ler. É claro que, na realidade, para todos estes apontamentos, é necessário a manifestação, correr em torno da manifestação do povo, porque que o povo fala aí é o que fica marcado para nós, costumeiramente. E qual é o ponto de vista que temos quando observamos uma mensagem como essa? À frente, o nosso líder da boa vontade vai nos trazer essa mensagem, redigida em 10 de dezembro de 2001. Ele diz assim: o templo da boa vontade é o docilar da família humana e espiritual. Ele une pela força da caridade de Deus os seres de todas as crenças e descrenças sob o palio da solidariedade natalina. E mais um trecho aqui, porque a mensagem prossegue. Apelo quem fale em solidarismo, mas cujos atos são um desmentido brutal de suas palavras. Jesus, o divino amigo de todos, exerceu, contudo, seu labor celeste, até mesmo nos instantes da cruz, quando foi torturado entre dois ladrões, aos quais dirigiu mensagem de regeneração e esperança. Estamos caminhando para a mensagem aqui do livro Hercóbulos, do espírito VM Róbulo. Ele veio de uma maneira muito simples, alertando as pessoas para um fenômeno que se desencadeará, né? Sabemos que neste final de ciclo há um desfechamento. Não estamos dividindo opiniões, estamos a todo momento lendo o que se tem, né, de fato deste principal acontecimento que aqui está manifestado também. De acordo com isso, vamos dar então uma passagem em torno de... Hoje ficarei de ler com vocês. Vou até pegar aqui meus documentos, que é um trecho muito importante de um estudo que eu acabei fazendo. E com a manifestação de vocês, acabarei lendo, porque vamos trazer a opinião aqui do manifesto em torno
em torno do que? Dos tópicos que acabei encontrando como um eixo de estudo muito importante também de ser tratado, porque quando tratamos desse assunto, tratamos de um ponto fundamental que traz a unificação de tudo. E Ramatiz, o seu livro A Vida Humana e o Espírito Imortal, trata deste texto que nós estamos discutindo, que é laços familiares, e que hoje quero compartilhar com vocês. Diz assim: assim o espírito do homem não vive propriamente os períodos de infância. Ele trata dos problemas da infância. Juventude e velhice, conforme acontece ao corpo físico. Nascer, crescer, envelhecer e morrer são apenas etapas adstritas à concepção de tempo e espaço entre o berço e o túmulo. O espírito manifesta-se temporariamente através do equipo de carne, nervos e ossos, que é a sua instrumentação de trabalho e aprendizado consciencial no ambiente do planeta. Então, essa manifestação aqui que trazemos, ela é muito importante porque alguns fazem questão de desmerecer o ponto da encarnação. Mas nós trazemos esse ponto para dar um destaque maior ao nosso comentário. Tem aqui também o ponto do Evangelho segundo o Espiritismo, também que diz assim: a ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos com relação aos pais tem um caráter ainda mais odioso. É sob esse ponto de vista, especialmente, que vamos encará-la para analisar-lhe as causas e os efeitos. Aqui, como por parte, o Espiritismo veio lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. Só desse fato energético, mesmo é que pode ser tratada a Bíblia. A Bíblia não pode ser tratada como um conto de historinhas, né, manifestado mesmo desse jeito cauteloso de ser abordado. E por isso que trazemos a questão, todas elas. A questão do final dos tempos, né?
E Rabolu traz uma mensagem. Olha o que ele diz. O que acontece é que no vai e vem da vida, tudo retorna ao seu princípio ou ao seu fim. No continente Atlântico, sucedeu o mesmo caso, com menos intensidade. Mas este retorno dos acontecimentos, o nosso planeta não aguenta nem sequer que passe muito perto o outro para voar em pedaços. Isso desconhece os senhores cientistas, porque eles creem-se muito poderosos com as suas armas, capazes de destruir semelhante gigante, e estão muito equivocados. O que vai acontecer dentro de curto tempo é a desintegração da famosa Torre de Babel, que construíram. Já terminaram e agora vêm as consequências negativas para toda a humanidade. É claro que vamos destacar mais um ponto, mas é claro que Emmanuel dá um desfecho aqui, lógico, para o tema que vamos tratar aqui. Ele diz no ponto do livro Ação e Caminho, Emmanuel trata no ponto diálogo. Ele diz assim: dizem que, em certo dia, o servidor abatido pelo desemprego indagou ao trabalho: por que me demitiste do teu apoio? E o trabalho, com tristeza, formulou esta contra-pergunta: por que te revoltaste contra mim? Ou seja, então, não fiquemos parados no tempo com relação aos fatos que vão se dar, né? E para isso, para ter um desfecho, é necessário que leiamos um trecho aqui hoje do que estamos preparando. Diz assim: e que fique bem real a necessária atenção para opções em variações em maximizar que alguns têm para dar sentido a outras formas do pensamento comum, desenhos necessários para dar vazão à realidade própria de cada um. Necessariamente criamos e usamos de interpretar algumas formas como relativamente ao comportamento ou abreviando ao comportamento as formas necessárias para dar um duplo sentido àquilo que pensamos dizer, de formas de se pensar. Só um ponto aqui que venho manifestar e que está também caracterizado nisso. É claro que é sobre esse outro ponto que tenho de me manifestar também sobre isso. Já estamos bem adiantados na nossa conversa e é claro que ficaremos de trazer outros pontos comentados do Evangelho de Jesus. É claro que esse é o foco principal, né? O foco principal é de estar ali
E é claro que na matéria não dá para encaixar, por exemplo, na escrita, mas na conversa falada dá, né? É claro que vamos trazer outros pontos de vista, é claro que ficaremos ah, alertas para qualquer tipo de pergunta ou ponto que vocês queiram se manifestar. Bom, por hoje é isso daqui que eu trouxe, um pequeno comentário disso. Trouxe todas as manifestações possíveis de hoje e creio que numa próxima oportunidade vocês ficarão a par de mais um conteúdo como este. Muito obrigado a todos vocês e Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre.